Nas aulas 33 e 34, nós vamos abordar, então, a parte de eletrólise. A eletrólise, turma, nada mais é do que uma continuação da pilha, né? Só que, como eu já disse, a pilha é um processo espontâneo e a eletrólise é um processo espontâneo. Na verdade, na eletrólise, nós induzimos uma reação química que normalmente ela não ocorre, tá? Então, essas reações que a gente vai observar na eletrólise, elas não acontecem, elas só ocorrem porque nós induzimos estas reações. Agora, de que maneira que a gente induz essas reações que não são espontâneas, que não ocorrem naturalmente, né? Nós induzimos, turma, essas reações por meio da passagem de uma corrente elétrica. A gente precisa passar eletricidade para a reação ocorrer, tá? Então, se você observar aí o jeitão, né, ele lembra muito uma pilha. Ele vai ter dois eletrodos, os dois eletrodos são ligados por um fio, né? E você vai ter também uma cuba onde haverá uma solução. Isso aí, em relação à pilha, é a mesma coisa. Só que a diferença da eletrólise, turma, é que na eletrólise há uma bateria. Essa bateria é para quê? É para fornecer energia elétrica. Então, todo processo de eletrólise, ele tem que ter uma bateria, porque essa bateria, ela vai injetar energia elétrica no sistema, né? Ela injeta energia elétrica, abastece o sistema com energia elétrica. E aí, turma, quando a bateria faz isso, ela estabelece uma diferença de potencial. Então, a bateria, ela vai induzir a formação de um polo positivo e de um polo negativo. Na pilha, turma, o polo positivo e negativo aparecia em função da oxidação e redução dos metais, né? Agora, aqui na eletrólise, não. Antes que os metais possam reagir, antes que haja qualquer reação, a bateria, ela cria artificialmente dois polos por diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial estabelecida pela bateria cria um polo negativo e um polo positivo artificialmente, tá? E aí, com esse polo positivo e negativo criado artificialmente, o que se faz, né? Você vai fazer, então, o processo de eletrólise. Existem, turma, dois tipos de eletrólise. Existe a eletrólise que a gente faz em água, né, como acontece na pilha, né, ou em solução aquosa, e tem também a eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea, a eletrólise que você funde o material que você queira separar os íons, tá? Então, aí, nesse caso, vai se fundir, tá? Aí você fala, poxa, mas a eletrólise, então, ela não produz energia? Não, turma. A química, né, na química, quando a gente estuda a pilha, a gente sempre deixa isso muito claro. A pilha, ela fornece energia, né? Agora, a eletrólise, ela consome energia. Então, a eletrólise, ela vai consumir energia para quê? Para que uma reação não espontânea aconteça. Então, essas reações que a gente vê na eletrólise, elas não ocorrem na natureza. Então, a gente injeta eletricidade e aí essas reações vão ocorrer, tá? Então, a bateria, você vai lá gerar energia elétrica para que ocorra um ou outro tipo de eletrólise, ou a eletrólise ígnea, no qual você vai fundir o material, ou a eletrólise aquosa, como eu disse, né? Que o material que você vai eletrolizar está dissolvido em água, tá? Então, eu vou explicar primeiro, depois eu tiro dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos começar, turma, com a eletrólise ígnea, tá? Então, veja, o que eu quero fazer na eletrólise? Eu quero providenciar uma reação que não ocorra na natureza. Então, vamos gerar uma diferença de potencial, né? Para fazer o quê? Eu quero separar, turma, os íons Na e Cl. Então, isso é feito, turma, na indústria. Eles pegam o sal da água do mar, pega a água do mar, evapora, o produto da evaporação é o sal, e aí eles pegam esse sal e eles querem fazer a separação do sódio e do cloro.
Essa separação do sódio e do cloro não ocorre na natureza. Ela não ocorre naturalmente. Então, se a gente quiser fazer esses íons separados, né, a gente quiser separar os íons, a gente tem que injetar eletricidade para esses íons se separar. Só que, para a gente poder fazer isso, eu não posso fazer no cloreto de sódio sólido. Eu tenho que fazê-lo da forma fundida. Então, essa cuba, turma, ela vai ser aquecida a mais ou menos, no caso do cloreto de sódio, a uns 800 graus Celsius, né? Então, essa cuba geralmente é feita de um material refratário, né? Um material resistente ao calor. E nesse aquecimento de 800 graus Celsius, o que acontece com esse NaCl? Ele vira líquido, né? Então, do material sólido, ele vai ser aquecido e ele vai se fundir. Então, o cloreto de sódio fica líquido. Tem água aí dentro? Não, só tem o sal que se fundiu. Então, a gente tem cloreto de sódio líquido. Você fala, poxa, quer dizer então que a gente pode ter sal de cozinha líquido? Pode, mas só a 800 graus Celsius, mais ou menos, tá? Então, depois que se funde esse cloreto de sódio e ele fica fundido na forma líquida, o que vai acontecer? Esses íons se separam, tá? Quando ele fica fundido, nesse processo de fusão, rompe-se, turma, a estrutura cristalina do sal. Não sei se vocês se lembram, lá do primeiro ano, né? Lá no primeiro ano, quando se funde um material sólido, você rompe a estrutura cristalina, geométrica dele, né? Então, esse rompimento da estrutura cristalina faz com que os íons fiquem livres. Então, você liberta os íons daquela estrutura sólida, né? Então, é por meio da fusão que a gente consegue separar esses íons Na+, e os íons Cl-. Então, primeira coisa que a gente tem que saber da eletrólise ígnea é que ela ocorre somente no material fundido. Em alta temperatura, no processo de fusão, ocorre, então, a separação dos íons, tá? Então, os íons vão se separar, tá certo? Nesse processo de separação dos íons, na parte fundida, o que vai acontecer, né? Lembra, a bateria, turma, ela gerou uma diferença de potencial. Então, a bateria, ela cria, por meio de uma DDP, ela cria artificialmente um polo negativo e um polo positivo. Então, quando esses íons fundidos do Na+, Cl- se separam, já existe um polo positivo e um polo negativo. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Os íons negativos vão migrar para o polo positivo. E os íons positivos vão migrar para o polo negativo. Então, veja, a bateria, ela cria artificialmente um polo positivo e um polo negativo. Embaixo, pelo aquecimento, o sal foi fundido nessa fusão para em íons, tá? E aí, turma, esses íons separados, os íons negativos, migram para o polo positivo. E os íons positivos migram para o polo negativo. Tá bom? Deixa eu ver aqui dúvidas. Alguma pergunta por enquanto? Turma, antes de eu continuar, deixa eu só falar um negócio para vocês. O Google está com um problema muito sério, tá? Não é problema de computador, não é o computador meu, nem o de vocês, é o Google. Então, ele está tendo que, eu estou tendo que autorizar os alunos a entrar na sala. E eu não posso ficar olhando a cada minuto se o aluno está querendo entrar. Então, eu vou autorizar até os primeiros 5 minutos e depois, turma, eu continuo tocando a aula, tá? Eu não vou poder ficar parando a aula toda hora para autorizar, especialmente aluno atrasado. Então, Luana, é configuração, mas é do Google.
o grupo de professores hoje pela manhã, nós estávamos discutindo isso, né? É um problema de configuração do Google. O Google mudou alguma autorização dele, tá bom? Então, vamos continuar. Então, veja, eu vou repetir essa parte introdutória, né? Então, houve a criação de um polo positivo e negativo pela bateria, né? Então, essas duas hastes, que parecem um tubinho de ensaio, né? São os dois eletrodos. Então, induziu-se a criação de um polo positivo e um polo negativo. Os íons embaixo, que eram do sal, eles se separaram porque o sal foi fundido. Os íons negativos, eles migram para o polo positivo. E os íons positivos migram para o polo negativo. Nesse processo, turma, quando os íons negativos migram para o polo positivo, o que acontece, né? O íon, nesse caso aí, o íon cloreto, turma, ele teria duas opções. Ele é um íon negativo, ele migra para o polo positivo. Aí, nessa migração, você pensa, ou ele sofre oxidação, ou ele sofre redução. Se o cloro menos fosse sofrer redução, ele iria para cloro menos 2, mas não existe cloro menos 2. Então, só existe cloro zero, que é o cloro que se oxida. Então, nesse caso, turma, o Cl-, quando ele vai para o polo positivo, né, porque positivo atrai negativo, o cloro vai sofrer oxidação. Então, o íon Cl-, ele vai para Cl0. De menos 0 sofre oxidação. Nesse caso, turma, aumento de carga eletrônica, tá? Não há como ter redução, porque o Cl- não pode ir para Cl2-, né? Não existe isso. Então, nesse caso, o Cl- vai sofrer oxidação, tá? Agora, veja, por outro lado, o sódio mais, né, o íon sódio positivo, dos íons que se separaram, né, ele vai para o polo negativo, né? No que ele vai para o polo negativo, o sódio, turma, não dá para oxidar. O sódio mais 1, não existe sódio mais 2, sódio mais 3, né? O sódio, ele só pode reduzir, né? Então, o sódio mais 1, ele é obrigado a reduzir para carga zero, tá? Então, nesse caso, turma, o metal vai sofrer redução. Dá uma olhada, o ametal sofre oxidação e o metal vai sofrer redução, tá? Vejam que essa parte, turma, ela é um pouco mais complexa do que a pilha, né? Mas veja, não tem ponte salina e não tem solução. Então, a solução formada é do próprio sal que a gente quer separar os íons, né? Então, aí o íon positivo migrou para o polo negativo. Então, o que nós vamos ter aí, turma? A gente vai ter o polo negativo, para onde migrou os íons Na+, e o polo positivo, para onde migraram os íons Cl-. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz na eletrólise ígnea. Estabelece os polos, né? Geralmente os polos já são dados no exercício, né? Porque foi criado, os polos foram criados pela bateria, então já vem estabelecido quem que é o polo positivo, quem que é o polo negativo. E aí o que se tem que fazer? Saber que o íon positivo vai para o polo negativo. Como é que eu sei qual que é o íon positivo? Metal. Metal sempre forma íon positivo. O sódio é um metal alcalino, né? Então, coluna 1A, 2A, 3A, né? Todos os elementos das colunas B, todos eles são metais. Então, eles vão migrar para o polo negativo, tá? Quem é que migra para o polo positivo? São os ametais. Os ametais migram para o polo positivo, tá bom? Toma cuidado agora, porque é o seguinte, nós sabemos, turma, que onde ocorre oxidação é o ânodo. Então, o local onde ocorre a oxidação, a gente chama de ânodo. E o local que ocorre a redução, nós chamamos de cátodo, tá? Então, lembra disso, né? Ânodo é onde ocorre a oxidação. Cátodo é onde ocorre a redução. Mas na eletrólise, turma, existe uma troca dos polos, né?
Na pilha, o ânodo é negativo e o cátodo é positivo. E no caso da eletrólise, o ânodo é positivo e o cátodo é negativo, tá? Por que tem essa inversão? Porque a bateria criou esses polos. Foram criados pela bateria. A reação não é espontânea, essa reação é induzida, tá? E aí, turma, como é que fica então a eletrólise, né? Nesse caso, então, o ânodo positivo é onde ocorre a oxidação. O cátodo negativo é onde ocorre a redução. O ânodo, ele é positivo por quê? Porque é para onde migram os íons negativos da solução. O cátodo é negativo por quê? Porque é para onde migram os íons positivos da solução. Então, eu vou definir, turma, o ânodo, né, como polo positivo, né, é onde ocorre o descarregamento de ânions, desculpa, então, descarregamento de ânions, então os íons Cl- vão ser descarregados em direção ao ânodo, é onde vai ocorrer também o descarregamento de elétrons, porque afinal de contas ocorre a oxidação, e a semi-reação, turma, do ânodo é a reação de oxidação, né? É a mesma coisa que na pilha, né? A única coisa que difere em relação à pilha é a carga. Então, o polo negativo do ânodo, né, vai virar polo positivo no caso da eletrólise, tá? No caso do cátodo, turma, acontece o processo inverso, né? Então, o cátodo é o polo negativo da eletrólise, né? Por que isso? Porque é onde os cátions migram. Então, o Na+, ele está migrando em direção ao cátodo. É onde vai ocorrer a redução e a semi-reação do cátodo é a reação de redução, tá? Então, olha, só para a gente poder, a gente está quase encerrando, né? Se eu quiser tirar a reação global da eletrólise, o que basta eu fazer? Basta eu somar as reações ou as semi-reações. Então, lá em cima, ali no cantinho, do lado direito, eu tenho a semi-reação de redução. Na+, mais elétrons, produzindo Na, zero. E embaixo, turma, nós temos a semi-reação de oxidação do cloro. Então, Cl-, que migrou, ele forma Cl2 e libera elétrons, ele está se oxidando. O que eu faço com essas duas equações? Vou somar, tá? Só que na soma eu percebo que o número de elétrons é diferente, né? É diferente, aliás. Eu tenho que cancelar os elétrons. Então eu pego a primeira equação e eu vou multiplicá-la por 2. Por que isso? Para eu poder cancelar os elétrons. Beleza, cancelei os elétrons. O que eu faço agora? Somo a equação, tá? As equações. Então, eu tenho agora a reação global, tá? Então, a reação global, a gente não é novidade, né, para nós, então é a soma das reações de oxidação e redução, tá? O que eu tenho que me lembrar na eletrólise? Que é uma reação química não espontânea, né? Geralmente na eletrólise, as eletrólises, turma, elas são muito usadas na indústria, porque você quer obter metais, elementos químicos que não são fáceis de serem obtidos na natureza, né? São reações que não ocorrem na natureza. Então, o que a gente faz? Passa corrente elétrica no sistema onde tem esse elemento ou metal de interesse, tá? Quando passa corrente elétrica, o que acontece, né? Esses elementos químicos vão se separar, tá? Existem dois tipos de eletrólise, que é a eletrólise aquosa ou ígnea, tá? Nas eletrólises, né? Enquanto a pilha tem um funcionamento espontâneo, você junta o metal no outro, ele já começa a gerar eletricidade. No caso da eletrólise, você tem que forçar a reação, tá? A eletrólise não gera energia? Não. Quem gera energia é a pilha. A eletrólise consome energia, tá? Consome energia para quê? Para uma reação química poder ocorrer, tá? Na pilha, a reação que ocorre é espontânea. Na eletrólise, a reação química é forçada por meio da passagem de corrente elétrica. Na pilha, turma, o polo negativo é onde ocorre a oxidação, e eu chamo de ânodo, né? Lembra disso?
Na eletrólise, o ânodo é onde vai ocorrer a oxidação também, da mesma forma que na pilha, só que aí o polo é positivo, tá? Que é para onde migram os íons negativos, tá? E no caso do cátodo, né? Então, no cátodo da pilha, a gente sabe que é onde ocorre redução e é o polo positivo. No caso da eletrólise, o cátodo, turma, vai ocorrer a redução da mesma forma que na pilha, só que o polo é negativo, tá? E para terminar, na pilha, os elétrons, eles vão do ânodo para o cátodo. Por que está acontecendo isso? Porque a reação, porque os elétrons, né, eles sempre migram numa reação de oxidação do ânodo para o cátodo. E na eletrólise acontece a mesma coisa, tá? Os elétrons também migram do ânodo para o cátodo. Só que não se esqueça que esses elétrons são fornecidos pela bateria. A eletrólise, turma, se você colocar o composto lá e não colocar eletricidade, não acontece nada, né? A gente precisa de eletricidade. A gente não, né? A reação precisa de eletricidade para ocorrer, tá? O que é importante a gente se lembrar? Nas pilhas, então, o ânodo é o polo negativo. No cátodo, né? Na pilha, o ânodo é o polo negativo e no cátodo é o polo positivo, né? Na eletrólise, isso é invertido. Inverte-se as cargas dos polos, tá? Agora, tanto na pilha quanto na eletrólise, né? O ânodo é onde ocorre oxidação e o cátodo é onde ocorre redução. O que difere? A troca das cargas dos polos, tá? Isso que vocês têm que tomar muito cuidado nos exercícios, tá certo? Então, pilha, ânodo positivo, na pilha, ânodo negativo, cátodo positivo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Vamos abrir para dúvidas? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Vamos lá, que essa aula ela merece bastante perguntas. Podem perguntar à vontade, tá? É uma aula de perguntas. Volta no último slide? Tá. Esse aqui? Lembrando que esse material depois eu coloco para vocês, tá? Pronto, professor, obrigada. De nada. Precisa tirar foto. Mas, Mariana, depois eu coloco esse material para vocês também, tá? Põe o material lá. Tudo bem, turma? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer esse exercício número 1. Antes que eu vá para a eletrólise aquosa, vamos tentar fazer o primeiro exercício da página 238, tá? A Manuela pediu para eu explicar de novo a semi-reação. Tudo bem, Manuela, vamos lá. Quem quiser pode começar a fazer o primeiro exercício, tá? Já vão fazendo o primeiro exercício da página 238. Deixa eu explicar as semi-reações de novo, então. Bom, lembra, então, né, que eu estava falando que na eletrólise, o ânodo é o polo positivo, onde ocorre a oxidação, o cátodo é o polo negativo, onde ocorre a redução, tá? Então, eu tenho as reações de oxidação no ânodo e eu tenho as reações de redução no cátodo. O que eu vou fazer com essas reações agora? Nós vamos somá-las, né, para a gente tirar a equação global, tá? Então, eu vou colocar primeiro lá em cima a equação de redução, que é a equação que ocorre aí embaixo, do cátodo, né? Na mais elétrons, produzindo Na0. E embaixo eu vou colocar a reação ou a semi-reação de oxidação, que é a reação aí do cloro, né? Então, Cl- vai para Cl0, que ele se oxida, e libera elétrons.
Então, coloquei a reaçãozinha lá embaixo, né? Ali no alto, na segunda reação. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as duas. Todo processo de pilha ou de eletrólise tem equação global. Eu tenho que somar as equações do ânodo e do cátodo, tá? Eu somo as reações do ânodo e do cátodo. Então, veja, para eu poder somar essas duas semi-reações, eu tenho que primeiro igualar o número de elétrons. Então, em cima só tem um elétron. Então, eu tenho que ter 2 elétrons para cortar com a equação de baixo. Então, para eu poder cancelar os elétrons, primeiro eu multiplico a equação de cima, tudo por 2. Por quê? Para poder cancelar os elétrons, tá bom? Cancelei os elétrons, agora eu posso somar as duas equações. E aí eu vou ter a equação global. Veja, 2Na+ e 2Cl-, né? Na+ com Cl- dá NaCl, tá? Você pode colocar separado, 2Na+ mais 2Cl-, não tem problema, ou então você deixa 2NaCl, tanto faz, tá? Aí o que sobra no produto? 2Na mais Cl2, tá? Então, essa é a equação global. Tudo bem, Manuela? Alguma pergunta? Eu vou voltar lá.